Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse Chácara Talk. Esse é o Chácara Talk de número 184 e nós vamos conversar sobre a série que iniciamos esse último final de semana na nossa comunidade Chácara Primavera, uma série de reflexões intitulada de Fé Vintage. Isso porque nós pontuamos, nós estamos caminhando, essa época do ano em que muito se fala sobre a reforma protestante. Dia 31 de outubro de 2024, nós completamos 507 anos desde aquele momento icônico em que o monge agostiniano fixou suas 95 teses nas portas da igreja do castelo de Wittenberg. E nós vamos falar sobre como os princípios da fé reformada têm se tornado moda em muitas igrejas e principalmente na geração mais jovem. Se tornou uma espécie de fé vintage. Mas eu convidei para esse bate-papo aqui comigo o Ricardo Augusto, que esteve trazendo a palavra em alguns dos nossos encontros, e o pastor Hugo também, para estar refletindo aqui sobre algumas das ideias que foram compartilhadas. Tudo bom com vocês? Muito bom, muito bom, muito bom. Eu queria iniciar conversando um pouco com vocês sobre a questão dessa lembrança do que foi a Reforma Protestante. Na visão de vocês, qual é a relevância, qual é a importância de nós relembrarmos os princípios da Reforma Protestante nos dias atuais, 5 séculos depois? Qual a relevância disso? Tá, vamos lá. Dia 31 tá chegando. Fiquei sabendo que a família do André vai cantar parabéns, ter bolo, tudo, né? Brincadeiras. Mas a Reforma Protestante, eu acho que a gente poderia pensar em 2 frentes. A primeira frente tem a ver com essa simplicidade, esses princípios essenciais que a gente vai estar caminhando ao longo da série. Então, assim, se as pessoas querem poder resgatar isso, perceber essa importância, assim, é um convite para uma jornada. Não aproveite apenas o que aconteceu nesse final de semana, mas venha para fazer parte da nossa comunidade nos próximos, né? Mas eu acho que tem uma outra frente que a gente, por conta de tempo, de escopo, não vai ter como explorar, que tem a ver com os desdobramentos para lá das questões de fé que a Reforma Protestante traz, né? E eu acho que isso é interessante pensar, porque às vezes a gente lida num cenário de muito preconceito com a fé protestante, com a fé evangélica. Mas tem várias coisas na sociedade contemporânea que a gente só tem nos moldes que a gente tem por conta do que aconteceu há 507 anos atrás. Sim. Né? Então, assim, universidade pública nos moldes que a gente tem. Só tem porque 507 anos atrás a Reforma Protestante irrompeu na história. E tantas outras coisas, né? Em questões de ensino público ou ainda outras áreas, até mesmo democracia e por aí vai. Sim. E a gente está pensando alto, escola e universidade pública, né? Mas a Reforma Protestante, ela vai defender enfaticamente a necessidade de todo crente ler a palavra e interpretar a palavra. Só que essa era uma defesa numa Europa que menos de 13% da população era letrada. Então, o movimento reformado, aonde vai, incentiva a criação de escolas, a alfabetização de pessoas para a leitura da Bíblia. Né? Então, nós temos um Ocidente que tem um levante, uma imersão de alfabetização, de escolarização grandemente decorrente do fato de que a Reforma Protestante incentivava isso, tendo como centro da motivação a leitura das Escrituras e a interpretação das Escrituras. Né? E eu sei que esse norte parece assim muito simples num primeiro momento para a gente no século XXI.
Mas assim, pensa no contexto de Idade Média, século XVI, onde o texto era extremamente raro, as pessoas não tinham acesso. O que elas tinham acesso era uma missa em latim completamente estranha, até mesmo para aquelas pessoas naquele momento. Aí então você tem que ter um movimento de tradução do texto, de tornar aquele texto acessível numa cultura onde o analfabetismo era a regra. Então você tem que formar uma geração de leitores. Gente, era um projeto extremamente audacioso e que deu certo. Eu acho que na área da educação, a reforma protestante vai ser de extrema importância na Europa, posteriormente nos Estados Unidos. A gente tem que pensar que uma universidade como a Harvard, quando você visita Harvard, você encontra logo na entrada da Harvard um grande painel de bronze descrevendo a razão da fundação da Harvard. Ela foi fundada por pais protestantes, puritanos, para glorificar a Deus e para ensinar aos seus filhos a glorificarem a Deus. Esse era o propósito inicial de uma universidade como a Harvard, fundada por protestantes. Mas a gente tem também a dimensão da saúde pública, né? Lembrando, João Calvino foi convidado para estar em Genebra e ensinar os princípios da reforma protestante, mas Calvino vai se tornar o primeiro governador protestante da cidade de Genebra. É Calvino que vai criar o primeiro sistema público de saúde numa cidade europeia, o que também implicava num sistema de coleta pública de lixo, né? Ou seja, o impacto social da reforma protestante nos países que foram alcançados pela reforma é significativo. Nós teríamos inúmeros exemplos para citar da importância do impacto. Você citou a democracia, né? O sistema presbiteriano é a base da democracia, do parlamento inglês, né? A Confissão de Fé de Westminster influencia a definição do sistema político inglês, que é o sistema parlamentar e aonde existe a representatividade, né? E é engraçado porque, assim, se você vai conversar com um adolescente que está numa escola, o professor falou de democracia, falou que a Gênese está lá em Atenas. Tá, e se a gente for pensar em termos de Gênesis, tudo bem. Mas se a gente for pensar assim, democracia moderna, nos modos que a gente lida hoje, assim, aonde que está a grande contribuição histórica? Reforma protestante. Assim, e historiadores, cientistas políticos, cientistas sociais, eles reconhecem isso. Eu tive uma experiência muito legal que, fazendo meu mestrado lá na pedagogia da Unicamp, eu fui fazer uma matéria sobre ensino superior. E a primeira aula, a professora gastou um tempo assim, trazendo como começou as coisas. E aquela professora, ela fez estereótipo de preconceito com a fé evangélica. E ela arrebentou. E eu, assim, jamais, assim, esperto, né? Não vou arrumar encrenca na primeira aula com a professora publicamente. Mas acabou a aula. Professora, podia te roubar 5 minutos? E ela, pode. Eu falei, olha, dentro do que eu tenho lido e estudado, o consenso está justamente na contramão do que a senhora afirmou. E aí ela, você pode me mandar as coisas que você tem lido? Eu falei, posso. Peguei o e-mail dela, mandei. E beleza, segui a vida. Passou 3 semanas, ela volta para a sala de aula. Fala, gente, seguinte, primeira aula com vocês, eu falei isso. Eu preciso fazer uma errata. Eu li uma série de coisas e é justamente o contrário. Reforma protestante é o que contribuiu significativamente. Então esse tipo de consenso está cada vez mais percebível, inclusive porque não é cristão. Talvez a gente tenha que fazer uma distinção na atualidade do que são igrejas efetivamente na sua teologia influenciadas pela teologia reformada e o que são igrejas evangélicas, né? Porque nós colocamos tudo no mesmo pacote, muitas vezes nós os afirmamos
evangélicos. E o berço do movimento evangélico já é uma derivação do movimento reformado. Quando nós falamos de reforma protestante, nós estamos falando de igrejas históricas, igrejas que tiveram uma produção consciente e consistente de pensamentos que influenciaram a sociedade. O movimento evangélico, ele se torna alienado da sociedade. Perfeito. O movimento evangélico, ele tem muito mais a ver com o fundamentalismo. Ou seja, a igreja tem que ensinar as pessoas a se relacionarem com Deus, e todo e qualquer envolvimento com a sociedade é perigoso. Então a igreja se torna quase que um monastério para as pessoas se isolarem da cultura e de tudo que acontece na sociedade. Mundo, né? Do mundo. Do mundo. Do mal. Quando você pega, por exemplo, Kuyper, o holandês, que é um dos líderes do movimento reformado mais recente, né? A visão de Kuyper é que nós precisamos de cristãos com a visão reformada, com a cosmovisão reformada, nas mais variadas áreas da sociedade, a fim da gente ver transformação na sociedade, na política, na educação, na saúde, na justiça, e de certa maneira é isso que a gente insiste e defende no contexto da nossa comunidade. Exato. A igreja existe para capacitar profissionais das mais variadas áreas a atuarem no mundo com a consciência de que eles são agentes de transformação. E os meus 5 centavos de colaboração aqui, não foi só assim, a gente, no movimento da reforma, nós criamos a prensa, onde a divulgação de livros pela primeira vez foi amplamente divulgado. Então, marketing, etc., hoje precisa voltar para a história e lembrar que isso foi parte também da reforma. A arte, onde na Idade Média a arte era voltada para a igreja. Com a reforma protestante, a gente entende que todas as coisas pertencem ao Criador. Então a arte muda, a pintura, a música, o teatro muda, né? A economia muda. Eu me recordo da orientação de Calvino, ou alguns registros históricos na época de Calvino, do pessoal que passou a ler as Escrituras e antes administrava muito mal. Quando passa a entender que inclusive a minha vida financeira e econômica pertence ao Criador, eu passo a administrar meus recursos bem. E isso traz uma transformação econômica de maneira ampla. E os países se tornam ricos e as pessoas prosperam, né? Já a gente vai entrar nessa palavra, né? Não só economicamente, mas também economicamente. Porque a sua gestão financeira precisa dar glória a Deus. E assim, a vida das pessoas são transformadas. Então... Essa questão financeira que você falou com tanto cuidado, né? É a linha mestra da reflexão de Max Weber. Exato. Que olha para os países e percebe uma diferença em termos de evolução, de crescimento econômico, né? Entre países que não adotaram a visão reformada e países que incorporaram a visão teológica reformada. E para mim o cerne da questão, e que Max Weber vai tratar isso, tem a ver com a visão de trabalho. Exato. Né? Enquanto países não reformados mantinham uma visão de que o trabalho era um castigo de Deus pelo pecado, e trabalho eram para as pessoas que não eram nobres nem clérigos. Né? Clérigos e nobres não trabalhavam, escravos trabalhavam. Mas em países que adotaram a visão e a perspectiva da reforma protestante, o trabalho passou a ser visto como um exercício da vocação. Então, as pessoas se dedicam ao trabalho, se dedicam ao progresso, porque o progresso do trabalho é a minha forma de glorificar a Deus através dos dons que Ele me deu. E isso gerou enriquecimento, gerou acúmulo de riquezas nos países onde a reforma protestante se instalou.
né? E é interessante a sua fala, porque a gente está falando de gerar riqueza, não de forma centralizada, mas os países experimentaram de forma ampla. E isso é muito significativo, assim. Mas aí a gente vai começar a conversar de muita coisa que talvez a gente possa fugir. Fica para outro dia, talvez. Não, eu acho que a gente precisa mostrar para as pessoas essa dimensão da reforma protestante. Mas vamos enfatizar agora a dimensão da espiritualidade que a reforma protestante nos traz e sugere. Nós estamos partindo do pressuposto de que a reforma protestante liberta as pessoas de uma espiritualidade sombria, complexa, cheia de culpa e medo, e as traz para uma espiritualidade luminosa, simples, séria e sadia. E essa palavra simples é a marca da nossa série, né? Então, o movimento reformado na Europa ficou caracterizado pelas 5 solas: somente a palavra, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus toda a glória. E para mim esse somente reflete a simplicidade. Exato. Simplesmente a palavra, a fé, a graça, Cristo e a glória a Deus. E a gente vai conversar sobre essa primeira expressão, somente a palavra, o resgate da palavra como centro da vida do cristão. Hoje em dia, nós temos muitas pessoas que vivem a sua espiritualidade a partir do que pregadores e ícones do pensamento cristão pensam, falam e produzem nas redes sociais, no YouTube. A minha pergunta para vocês é: o quanto isso contribui para o crescimento na fé e o quanto isso pode ser danoso para o crescimento de uma fé sadia? Dando 2 centavos de contribuição. Primeiro centavo, um olhar mais positivo. Acho que tem espaço, acho que tem coisa boa. Tem gente que consegue trazer clareza em algumas coisas que são complexas. Mas o meu segundo centavo é onde está a minha maior preocupação. Mas vocês podiam contribuir com reais ou em dólar. Vocês estão contribuindo só com centavos. É pouco, né? É que o câmbio não favorece, começa a colocar na mesa dólar para gente. Não, vamos lá. Então o dólar, mas o dólar está do lado mais assim da crise, do perigo, né? Porque eu sinto que rolou uma terceirização. Assim, as pessoas, elas terceirizaram, seja para nós, inclusive no final de semana, quando a gente traz a mensagem, seja para esses influencers de rede social, assim, algo que era para elas usufruírem, para elas desfrutarem, que era esse acesso à palavra, esse ler e meditar e delas ouvirem Deus através da palavra. Então essa terceirização, para mim, ela é muito perigosa. Primeiro porque rouba esse privilégio. Assim, a pessoa abre mão de um privilégio que foi conquistado e que, inclusive, a reforma brigou para que ela tivesse esse privilégio. Segundo, porque gera um tipo de consumidor, né? Assim, a pessoa ela não tem mais a capacidade de exercitar uma disciplina espiritual que gera crescimento para ela se tornar mais parecida com Jesus. Mas ela consome sempre aquilo que é mais palatável, sempre aquilo que ela agrada mais ou aquilo que está na maior tendência do momento. Então você tem vários outros perigos ainda desse tipo de terceirização acontecendo, né? Você tem gente que é uma eterna consumidora, uma eterna pessoa que não cresce na caminhada com Jesus. E entre outras coisas que a gente poderia conversar. Mas para começar. Tecnologia. Qual o seu euro de contribuição? Rapaz. Agora eu vi vantagem, hein? A gente vai almoçar, você vai pagar. Beleza. Olha só, tecnologia e as escrituras. Eu acho que uma coisa que acontecia na época da Idade Média era a dependência
de um líder religioso. Pô. Esse líder religioso lia as escrituras em latim e a missa era feita em latim. A reforma protestante, ela compreende, ela traz à tona que você não precisa depender de um líder religioso. Você deve ter as escrituras na sua mão. E as escrituras são a palavra de Deus, não para o líder religioso, mas para todo mundo. A internet e a tecnologia, o que ela está dando para as pessoas é dependência. Uhum. Então, por exemplo, não estou dizendo que está errado alguém querer ensinar as escrituras, mas eu acho que a gente precisa, quanto líder religioso, fazer uma autocrítica do que a gente está produzindo nas pessoas. Dependência ou capacitação. Uhum. Então, tem muita gente que, por exemplo, até o aplicativo, né, o Holy Bible, ela lê o versículo do dia. Aí eu fico pensando comigo, sabe o que parece isso? Caixinha de promessa. Uhum. A pessoa ela É a não está versão tendo... digital. É a versão digital da caixinha de promessa. Ela abre a Bíblia assim, do nada, vamos ver o que Deus tem para falar hoje para mim. E ela não tem um contato com a voz de Deus. Agora vamos para os influencers. A pessoa ela depende daquele vídeo com a musiquinha de fundo. Todo dia ela precisa ouvir uma palavra que a emocione e que a toque. Mas ela não tem mais a dependência dela ou o contato dela com a voz de Deus. Então, e os líderes eles promovem isso, porque essa dependência, porque gera views, gera recurso financeiro e tudo mais. Agora, eu acho que é diferente quando um líder ele produz um curso onde de fato vai capacitar a pessoa a ler as escrituras e ela ter a experiência dela para com Deus. Eu acho que é diferente o propósito. E as pessoas, elas não se dão conta de que elas precisam ter o contato com a palavra de Deus. E a palavra de Deus as enche-las e orientá-las nas suas questões pessoais, né? Porque parte da meditação é a palavra de Deus me corrigir, a palavra de Deus me dá norte e o próprio Espírito Santo falar comigo diante de uma situação que eu estou vivendo. Agora, eu terceirizar isso para um influencer, via de regra é palavra motivacional. Não vai me confrontar. Então, a pessoa ela se torna dependente daquele líder, aquele digital influencer que... Mas, Hugo, quando você fala digital influencer, eu acho que as pessoas podem estar imaginando Pablos Marçais da vida. É disso que a gente está falando? Não. Somente. Às vezes, sim. Não somente. Não somente. Mas... Eu acho que a gente está falando de pessoas que fazem uso da palavra de Deus. Exato. Isso. E Por isso que usam a palavra de Deus para trazer as mensagens que as pessoas querem ouvir. Isso. Né? Eu lembro da palavra de Paulo a Timóteo, que diz que nos últimos dias eles se cercarão de pessoas ou de mestres, né, que dizem o que eles querem ouvir, que dizem o que eles pagam para ouvir o que eles gostariam de ouvir. Né? Mas eu estou colocando a palavra digital influencer de propósito, porque para mim, eu quanto pastor, eu não quero que uma pessoa fique dependendo de mim, eu quero que ela tenha as experiências de Deus. Claro que o meu papel é servir e capacitá-la, mas o cara que está ali para mim é mais um digital influencer do que um pastor. E o propósito dele é obter recursos. Ora, você pode ter uma pessoa que não tem uma formação teológica e está fazendo uso das escrituras, e ora você pode ter alguém que tem a formação teológica e está fazendo uso das escrituras. Mas o propósito é o mesmo. Porque é views, likes, e não apontar a pessoa para que ela se conecte para com Deus. Vamos tentar organizar aqui as ideias. Vamos lá. Primeiro, pegando a fala inicial do Ricardo Augusto. Nós vivemos numa era onde existem propostas nas redes sociais, no mundo da internet, que podem contribuir para que nós cresçamos na compreensão da palavra de Deus. Né? Às vezes as igrejas, por culpa dos próprios pastores, deixam lacunas na vida das pessoas. As igrejas não ensinam as pessoas a lerem a Bíblia. Então, um curso na internet sobre como ler a Bíblia pode ser altamente enriquecedor para uma pessoa que quer crescer na espiritualidade. Agora, me parece que o ponto aqui é esse curso
A proposta desse curso é cumprir Efésios 4:11, aonde Deus designou alguns como apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres, a fim de equipar, a fim de capacitar. O propósito final não gera dependência, o propósito final gera maturidade. Perfeito. Agora, a gente tem uma outra linha, que é formada por indivíduos, pessoas, algumas capacitadas ou não, mas que oferecem um conteúdo de consumo e que o cristão se torna dependente daquele conteúdo. O cristão não capacita o cristão a ler a Bíblia por si só. Isso. Mas gera dependência. Então, tudo quanto torna um cristão menos qualificado para ler a palavra e obter respostas por si mesmo, mereceria um ponto de interrogação para todos nós. Seria isso que vocês estão pensando? Isso, e eu diria até um ponto a mais, assim, porque no espaço da internet você encontra de tudo, não apenas em termos de bom ou ruim, mas em termos de qual é o caminho que está sendo seguido, qual que é a vertente teológica por detrás. Então a pessoa está frequentando a chácara, não importa qual pastor está trazendo a reflexão naquele final de semana, existe uma clareza, assim, nenhum pastor vai destoar do que o outro está falando. Aí às vezes as pessoas estão lidando na internet com uma espécie de mosaico, cara, que não fica um mosaico bonito, fica um mosaico assim, asqueroso, feio, perigoso, inclusive. Eu lembro, não foi na chácara, graças a Deus, mas uma vez a pessoa falou, nossa, eu gosto tanto do que você fala. E aí eu, legal, e quem mais você costuma ouvir? Ela começou a falar também, ouvo ciclano. Eu falei, meu Deus, ou ela não está entendendo o que eu falo, ou ela não está entendendo o que o ciclano fala, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela escuta Silas Malafaia, Augusto Nicodemos, Ed René, e gosta de todos. Dias Lopes, e acho que todos estão falando a mesma coisa. E não estão, gente. Assim, então, assim, esses mosaicos, além de serem feios, eles são perigosos. E não contribui para a formação espiritual. Não contribui. Com certeza, eu acho que assim, se você que está ouvindo a gente deseja uma formação espiritual simples, saudável e consistente, eu acredito que sempre o melhor modelo vai ser você se deixar guiar por alguém. No caso, se você está numa igreja séria, onde o pastor é um líder espiritual confiável, você pode perceber quem são aqueles que influenciam o seu pastor. Via de regra, aqueles que influenciam o seu pastor são diretrizes para o seu próprio crescimento também, né? Observar quem o seu pastor cita positivamente, o que o seu pastor lê, que contribui para a reflexão. Agora, esse mosaico que o Ricardo Augusto está colocando gera uma esquizofrenia na espiritualidade de muitas pessoas. Elas escutam o seu pastor aos domingos, mas na segunda-feira elas escutam um cara que contradiz tudo que o pastor dela disse. Na terça-feira elas escutam outro que lança fundamento em lugares muito estranhos que nada tem a ver com o que a sua igreja crê, e ele vai criando esse mosaico, ou, na minha compreensão, uma esquizofrenia na própria espiritualidade. E vai gerando muita confusão, né? Porque no final das contas, a pessoa que acha que está no controle da situação, ela não percebe essa esquizofrenia, porque ela só concorda com aquilo que os outros dizem o que ela quer ouvir. E aí ela não ouve ninguém. E no final, ela não sabe qual caminho ela deve tomar, quem ela deve ouvir, porque ela ouve tanta gente, tanta opinião divergente, que no final ela fica confusa. Mas e aí, quem ela vai confiar? E ela não lê a palavra por si mesma. E talvez aqui a gente possa entrar numa área que a reflexão dessa semana não pontuou, até por falta de tempo, mas que, se nós estamos falando
na importância de resgatarmos a leitura da palavra e a meditação na palavra, nós precisamos perceber quais são as lentes ou quais são os óculos que os pregadores que nós costumamos ouvir, eles utilizam. Uhum. Porque, dependendo dos óculos que o pregador utiliza, ele vai te dar uma percepção da leitura bíblica saudável ou doentia. Né? Então, e eu acho que as pessoas não têm essa percepção muitas vezes que os inúmeros pregadores que a internet nos oferece, eles usam óculos diferentes. Uhum. E a gente precisa aprender a se perguntar quais são os óculos que este pregador está utilizando. São os mesmos óculos que eu acredito? Com certeza. Vai lá. Falar. Eu sei que fez uma cara de que tinha alguma coisa. Não sei. Bom, o primeiro óculos é se a pessoa ela lê as escrituras com uma única história. Esse é um bom óculos. Nós não podemos olhar para a escritura, para um livro, para um texto bíblico, sem olhar para a grande história. Gênesis, criação, Gênesis 1, 2, queda, Gênesis 3, e como que a história se desenrola a partir da autonomia humana. Mas como que Deus envia Israel para alcançar todas as nações da terra, e através de Israel Cristo encarna, e ele resolve o problema da humanidade, de toda a criação, na sua morte, e ele está restaurando todo o universo à luz da sua ressurreição, até a sua segunda vinda e a consumação de todas as coisas. Porque existem muitos pregadores que acabam lendo as escrituras como se o Antigo Testamento fosse uma coisa, o Novo Testamento fosse outra. E algumas vertentes olham como se nós tivéssemos que cumprir a lei e as nossas boas obras nos salvassem, né? Então essa é uma das lentes. Não, tudo foi consumado em Cristo e nós somos perdoados em Cristo porque a gente não daria conta. Mas a luz de Cristo que cumpriu toda a lei, então nós obedecemos os princípios da lei não para sermos salvos, mas porque Cristo nos salvou pela graça. Então as escrituras como um todo nos dão essa clareza, que nós somos salvos pela graça. E como resposta de amor, nós praticamos os princípios e valores bíblicos. E talvez aí você esteja colocando também, Hugo, que existe uma grande história, e existe uma mensagem central nessa história, que é a obra redentora de Jesus é o caminho para toda e qualquer restauração de vida e da história. Exato. Né? Ou seja, talvez a gente tenha que se perguntar sempre, esse pregador do YouTube que eu gosto de assistir ou ouvir nas horas vagas, qual é a visão dele da redenção da história e da vida? A visão dele passa pela obra de Jesus, e eu acrescentaria uma outra coisa, que é se o óculos que esse pregador utiliza é o óculos que aponta para a Bíblia como revelação de Deus. Porque se esse pregador lê a Bíblia como um relato interessante da história de Israel, onde existe sabedoria, mas não existe absolutamente verdades eternas, porque não existe essa conexão com o eterno. A Bíblia é um livro que conta a história da religião de Israel, que culmina no cristianismo. Ou seja, não tem nada de revelação. Você começa a absorver ideias desse indivíduo, mas que os óculos que ele usa ao ler as escrituras não vai contribuir para a sua espiritualidade. Exato. E eu sei que parece algo que é óbvio, a pessoa está falando da palavra de Deus, ele precisa compreender como palavra de Deus. E usa conceitos como evangelho, Jesus, redenção, e a gente acha que ele está falando exatamente o que a gente acredita. Mas não, o pressuposto, o óculos, ele não vê a palavra como revelação de Deus. E está mais comum
assim, cada vez mais comum, infelizmente. Assim, basta um Google rápido que você encontra vários desse. Vários. E, inclusive, quando a gente fala como revelação de Deus, a gente também está falando como sinônimo de autoridade. Sim. Né? Então, as escrituras, elas têm princípios eternos para o presente. E aí, quando você tem um pregador que ele começa a tentar fazer uma articulação para dizer não, mas isso foi lá no passado e agora não tem nada, o que importa é a gente amar o próximo e o resto não importa, e isso significa que esses pregadores não têm as escrituras como autoridade sobre suas vidas, consequentemente não é uma revelação de Deus, é um livro de história que tem princípios legais para amar o próximo. Nesse contexto, acho que vale a pena relembrar o que foi dito nesse final de semana, né? Que a Bíblia é a única fonte de autoridade e regra de fé e prática para aqueles que se afirmam cristãos, bem como para a igreja que se afirma de Cristo. Única fonte de autoridade e regra de fé e prática. Assim, é a revelação de Deus, é a palavra de Deus, ponto. Ou seja, se você que está nos ouvindo tem por objetivo desenvolver na sua vida e na sua caminhada uma espiritualidade séria, simples e consistente, ou saudável, é de fundamental importância que você se deixe instruir e guiar por mestres, por pregadores que efetivamente têm uma visão de que a Bíblia não é um conjunto de histórias da religião de Israel que culminou no cristianismo, mas a Bíblia é palavra de Deus, revelada por Deus e que nos oferece princípios de vida que nós precisamos atentar, ou seja, a Bíblia é autoridade. E aí, eu estou dizendo isso para que você tenha em mente, se você está procurando uma igreja, buscar uma igreja onde a Bíblia seja ensinada nessa perspectiva. Se você quer acrescentar o que você escuta na igreja, buscando pregadores no YouTube, comece a questionar quais são os pregadores que compartilham dessa mesma visão da sua igreja. Você tem dúvida acerca se aquele pregador compartilha da mesma visão da sua igreja? Pergunte ao seu pastor, pergunte aos seus pastores. Como eu disse, uma boa dica para você continuar crescendo é você perceber quem são os pontos de referência do pastor que te ensina domingo após domingo. Isso vai te dar a oportunidade de desenvolver uma fé simples, uma fé consistente, uma fé sadia. Agora, eu queria mudar aqui para um último tópico, que é, nós falamos da importância de resgatarmos a centralidade das Escrituras através da leitura diária e da meditação. Simples. E nós falamos o salmista fala, no Salmo 1, que quando nós passamos a ler e meditar nas Escrituras, a consequência disso é, quando nós enfrentamos invernos, a folhagem da árvore não murcha e no tempo certo ela dá fruto, ou seja, tudo o que aquele que medita na palavra de Deus e obedece faz, prosperará. Essa é uma afirmação bombástica, né? Vamos conversar sobre essa dimensão da prosperidade na vida daquele que obedece a Deus? Porque tem algumas nuances aí, né? Agora como que vocês sim a gente veem sai isso? dos centavos para o dólar e euro, né? Agora é o momento propício. Desculpa, agora gente, é franco suíço. Agora é franco suíço. Mas é legal porque eu preguei junto com você, né, a mensagem, mas eu te ouvi primeiro e a gente conversando. Eu sei que a gente lida com essa palavra num contexto que é adverso, porque a gente ouve ela e a gente já lembra dos exageros e loucuras feitas
por igrejas adeptas à teologia da prosperidade. Promessas manipuladoras. E além de manipuladoras, reducionistas, né? Que eu confesso que assim, às vezes eu fico até em crise. Quem que é o mais espertinho? É o cara que promete que se você der 50, Deus vai te dar 500, ou o cara que está dando 50 na expectativa de ganhar os 500 de Deus? Né? Mas o ponto é que essa palavra está no texto. A gente não pode se esquivar dela por conta de um preconceito cultural nesse momento histórico que a gente vive. A gente precisa olhar para ela e olhar para ela dentro do seu contexto, olhar para ela dentro do que o que Deus está querendo dizer, já que essa palavra é dita por Ele. O que Deus está dizendo por prosperidade? O que Deus está dizendo que tudo o que Ele fizer vai ser? O que essa expressão, no caso, tem de vínculo direto com a imagem da árvore que está plantada junto a um rio de águas correntes. Então, assim, a gente precisa conseguir olhar para alguns textos e perceber neles, assim, superar o desafio, passar por cima desses preconceitos e perceber o que Deus está querendo dizer. Né? E essa palavra é uma demanda esse desafio da gente. Né? Na minha... ouvindo vocês e olhando toda a escritura, e eu acho que esse é um segredo, né? Um segredo não, um princípio hermenêutico. O que a Bíblia está falando sobre prosperidade? Você tem que olhar para toda ela. Né? Porque daí a própria escritura ela vai tirar a nossa dúvida. Né? Vocês leram lá Josué também acerca de meditar e de que Deus vai abençoar. Então, prosperidade nas escrituras, quando eu entendo dessa forma, que ela não tem a ver com a parte econômica. Inclui a parte econômica. Mas ela tem a ver com família, ela tem a ver com negócios, ela tem a ver com saúde, ela tem a ver com a própria espiritualidade, com intimidade para com Deus. Né? Então, aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite, e ele evita ouvir, imitar e sentar na roda dos zombadores, ele vai ter intimidade para com Deus. E a vida dele vai ter prosperidade. Ou seja, a vida dele vai ser... A vida dele vai ter prosperidade porque ele vai optar não pelos conselhos dos ímpios, mas pelos princípios de sabedoria de Deus. Exato. Então, de maneira prática, por exemplo, a palavra de Deus vai dizer assim, olha, não roubarás. Ou vai dizer para você falar a verdade em amor. Vai dizer para você ter palavras brandas em momentos de crises, né, que desvia a ira. E aí você está num ambiente de trabalho onde existe uma oportunidade de corrupção. E você evita não dar ouvidos, você não imita, você não se assenta em situações assim. A palavra de Deus ela vai te dar prosperidade em qual sentido? Você vai ter consciência limpa, você vai criar um ambiente de trabalho seguro, a sua reputação é de alguém que trabalha com seriedade, com honestidade, você vai ter o fruto do seu trabalho de maneira correta, você vai poder estar com seus filhos e não estar com medo de em alguma, como é que fala? Quando vai ter a fiscalização do parte econômica da empresa, a auditoria, você não vai ter problema com isso, porque tudo... E isso é prosperidade, isso é vida. Você vai ter diante de Deus, do próprio Deus te abençoando com clientes, com ambiente de trabalho saudável. Então eu acho que a palavra prosperidade envolve toda essa gama de situações que Deus quer nos dar, para que tudo nos vá bem. Né? Então não apenas financeiramente, mas em todas essas áreas. Não se... o termo, o conceito prosperidade na Bíblia não se reduz ao sucesso financeiro. Isso. Ele é muito mais amplo. Né? Mas uma questão que eu queria destacar, que para mim é uma distinção entre o que a teologia da prosperidade apregoa e a prosperidade que a Bíblia ensina, é que a teologia da prosperidade ela prega que Deus vai te abençoar financeiramente porque você contribui financeiramente. É uma espécie de trade. É o conceito assim aterrorizador, manipulador, que todos deveriam estar atentos. Essa história do semear. A sua contribuição financeira, você contribui financeiramente para semear a bênção financeira futura. Exato. Ou seja, primeiro,
A contribuição financeira, ela é bíblica, mas ela não tem por motivação eu vou contribuir financeiramente para que Deus me retribua 10 vezes mais. Exato. A contribuição financeira é fruto da minha gratidão ao que Deus tem feito na minha vida e reconhecimento de que tudo que eu tenho é de Deus. Né? Não tem a ver com troca. Não tem a ver com troca. Então, a teologia da prosperidade fala que a prosperidade é fruto da sua contribuição. Então, quanto mais audaciosa a sua contribuição, maior a sua prosperidade. Segundo erro que a gente tem que estar atento. Na teologia da prosperidade, tanto faz como tanto fez a sua ética. Você pode ser um cara desonesto, você pode vender droga, você pode ser doleiro ilícito, você pode estar vivendo de sonegação de imposto de renda, mas se você contribuir financeiramente com a sua igreja, Deus vai te abençoar. Vamos vir para a prosperidade bíblica? É justamente o contrário. Deus vai te abençoar porque você segue os preceitos éticos, os princípios de sabedoria. E ao seguir os preceitos éticos e princípios de sabedoria, eu diria que num primeiro momento você tem até uma crise, porque você olha para os ímpios, você olha para aqueles que não seguem os preceitos e tem a sensação de que eles estão levando vantagem. Mas o Salmo 1 diz, se você optar pelos princípios de Deus e guardar no seu coração e reformular a sua vida à luz dele, no tempo oportuno, você terá o fruto. Exato. Então, acho que assim, o conceito de prosperidade bíblica e da teologia da prosperidade não passa pelos princípios éticos. É meramente um conceito manipulador de oferecer para as pessoas, se você me der o seu dinheiro agora, Deus no futuro vai te dar. É a Bet Gospel. Né? Mas, Ricardo, no final de semana, né, que prosperidade biblicamente é bem mais abrangente e que demanda da gente esse compromisso radical com a palavra, a sabedoria do Deus Criador. Mas eu confesso que ontem, te ouvindo à noite, na última do final de semana, quando você conta a história do seu sogro, uma palavra me veio à mente em termos desse pensando prosperidade, né? E a palavra foi legado. Assim, parece que quando a pessoa vive o que Deus pede que ela viva, ela não está falando que apenas ela vai experimentar de uma prosperidade, mas de que um legado vai ser deixado para que outros experimentem ou possam desfrutar pelo menos de parte daquela prosperidade. E te ouvindo contar acerca do seu sogro, essa palavra assim ficou muito forte. Eu fui embora com ela na cabeça latejando, né? E para mim tem a ver com isso, sim. Deus vai fazer você prosperar de uma forma que um legado vai ficar. Outros vão poder desfrutar disso. Né? E aí eu citei o meu sogro, mas eu, nesse aspecto, eu me considero muito agraciado por Deus, porque eu tenho tanto do lado da família da Sônia, como do lado da minha própria família, os meus pais, e eu pude assistir na vida dos meus pais. Meus pais, pessoas de origem simples, que chegaram em São Paulo lutando pela própria sobrevivência, mas que gradativamente compreendem o plano de Deus, se rendem ao amor de Deus, passam a viver a partir dos valores e princípios de Deus, atravessam dificuldades na vida, sim, mas hoje tanto meu pai como minha mãe têm o mesmo discurso. Deus nos deu imensamente mais do que nós poderíamos um dia imaginar. Deus nos deu imensamente mais do que nós merecemos. Mas assim, foram os princípios e valores de Deus que os conduziram à vida que eles têm hoje. Né? O meu sogro e a minha sogra, a mesma coisa. E assim, ao longo da minha caminhada pastoral, são inúmeras histórias de cristãos
que, tomados pela ganância e pelo desejo de alcançar algo de maneira rápida, o caminho mais curto, caem em armadilhas e destroem as suas vidas, as suas famílias e a sua reputação. E outros cristãos que decidem confiar nos princípios e valores de Deus e não negociam princípios éticos, e eu diria, a marca dessas vidas que eu conheço não negociam a contribuição financeira, os dízimos e as ofertas. E Deus os abençoa. Então, eu diria, por um lado nós temos os manipuladores que fazem uso do conceito da prosperidade para roubar das pessoas o dinheiro conquistado com muito suor e para eles voarem de jatinhos particulares pelo Brasil e mundo afora. Mas, por outro, a gente precisa reconhecer o seguinte: existem histórias muito bonitas de pessoas que optaram pela palavra de Deus, levaram uma vida séria com Deus, e é inegável que Deus as conduziu à prosperidade. É promessa. Deus fez isso. E Deus continua fazendo. A questão é o tempo de Deus e a questão é optar pelo caminho de Deus, que passa por uma vida ética associada aos valores da palavra. E nesse sentido, o texto de Josué, que a gente trouxe mais ao final da reflexão, é muito importante. Não só Josué, né? Essa imagem de prosperarão os caminhos, será bem sucedido. A gente tem vários outros textos. Mas acho que Josué assim, deixa muito claro. Assim, aquele que está meditando dia e noite na lei do Senhor, aquele que está vivendo a partir dessa lei, assim, ele vai experimentar, vai ser uma consequência natural, lógica, dessa prosperidade, desse ser bem-sucedido. E é interessante, né? Assim, tanto o Salmo como Josué, a prosperidade não é o fim. O fim é eu me deixar formatar pela palavra de Deus, pelos princípios de Deus ao longo da minha jornada. A prosperidade é uma consequência surpreendente. É uma consequência surpreendente. Era isso que eu ia colocar. Porque aqui o Salmo primeiro vai dizer lá, né, verso 3, tudo que ele faz prospera. Mas ele não está buscando a prosperidade. E aí o Josué vai lá falar que você pratica a palavra de Deus, e aí ele vai terminar em Josué 1:8. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. É no caminho que a prosperidade vem. Ele não é algo que a gente está lá. E então, é Deus quem dá. E é Deus quem está dando. E eu acho que, como a gente colocou também, reduzir a prosperidade em vida financeira, tem momentos na vida em que você fala, poxa, eu não estou prosperando financeiramente, mas a minha folhagem não murcha, porque o meu prazer está na lei do Senhor, na presença do meu Deus, em ouvir os seus conselhos, e a minha família está bem em meio a um contexto financeiro difícil. E é leve, mas depois passa. Então, eu já ouvi inúmeros testemunhos assim, na minha família também a gente tem testemunhos assim, que você passa por um deserto, ou você está no inverno. Tudo contribui para dar errado. Mas assim, cara, Deus está junto, Deus está cuidando. E de repente o inverno passa. É no caminho que a prosperidade do Senhor vem. Eu não posso reduzir a vida financeira, mas, poxa, naquele momento tão difícil, Deus estava ali. Sim. E talvez uma atualização para o Novo Testamento dessa verdade seja a maneira como Jesus termina o famoso Sermão da Montanha. Criando a imagem de dois construtores. Um que constrói a sua casa sobre a areia, o outro que constrói sobre a rocha. E ali, a rocha é a palavra de Deus. Mas não apenas o ouvir a palavra, mas o praticar a palavra. Então, Jesus termina o Sermão da Montanha, dizendo que aqueles que escutam a palavra e a praticam, o salmista diz, aqueles que têm o seu prazer na palavra e nela medita de dia e de noite, deixando redimensionar suas vidas. Jesus vai dizer,
quando vierem as tempestades e chuvas, eles prevalecerão. Exato. A casa se mantém, né? Então, eu acho que o nosso papel como pessoas que querem construir uma espiritualidade simples, séria e sadia, nós nos concentrarmos em vivermos uma vida a partir dos valores e princípios de Deus e deixar que as consequências disso sejam nos dadas por Deus. Então, se você é um médico, viva os princípios e valores de Deus na sua carreira. Exato. E faça o melhor. Se você é um advogado, vive os princípios e os valores de Deus. Se você é um engenheiro, vive os princípios. Se você é um pastor, Exato. muito importante. Vale pra gente. Vale, viva os princípios e os valores de Deus, né? Agora, a promessa de Deus é no tempo oportuno. Você terá, segundo o Salmo 19, a recompensa. Segundo o Salmo 1, o fruto, né? Então é importante a gente deixar essa consideração. E eu queria convidar vocês para concluir esse nosso podcast trazendo aquele desafio que não vale centavos, vale franco suíço, né? Para as pessoas que nos escutam, nessa reflexão sobre resgatar a centralidade da palavra, o ato simples de voltar a ler a palavra e meditar na palavra de Deus. Qual seria o conselho e o desafio que cada um de vocês queria deixar para os nossos ouvintes? Eu posso começar. Manda ver. O meu conselho, o meu desafio é o seguinte: a poesia hebraica, ela trabalha com contrastes. E é interessante que no verso 1, o salmista vai falar assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se senta na roda dos zombadores. Aí ele vai falar: antes o seu prazer, né, está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Eu acho que o que o salmista, e aí colaborando com vocês que já pregaram, né, eu acho que uma coisa que o salmista está nos incentivando é: se eu preciso ouvir, imitar e desfrutar, não é neles, mas é no Senhor. Então, o meu incentivo para você é ouvir, imitar e desfrutar da palavra de Deus. Então, a meditação, ela vem pelo ouvir, deixar a palavra de Deus ler o seu momento de vida. Você, ao ler as histórias bíblicas, você está ouvindo o que Deus está dizendo. Você lê as cartas bíblicas, a sabedoria, os salmos, os provérbios, você está ouvindo. E aí você move para a atitude, você imita. E na medida em que você imita, você vai poder desfrutar daquilo que Deus está fazendo. Então, ouça as escrituras na leitura, imite e desfrute. Joia. Eu confesso que, assim, ao final da mensagem, se fosse encontrar as pessoas daqui uma semana de novo e eu pudesse perguntar para elas: e aí? O que aconteceu depois de você ter ouvido aquela mensagem ao longo desses 7 dias? O que eu queria ouvir é que as pessoas falassem: eu mudei a minha agenda. Assim, eu comecei o dia separando tempo para ouvir Deus, para ler, para meditar. E não apenas mexi na agenda de forma a criar um bloco protegido no Google Calendar falando tempo reservado para leitura e oração. Não. Assim, separou tempo e aquele tempo de ouvir Deus ecoou pelo resto do dia. Reverberou pelo resto do dia. Gerou em você hábitos novos, valores novos. Porque você não apenas está lendo, mas está obedecendo ao que Deus está pedindo. Eu queria que as pessoas, assim, daqui 7 dias falassem: eu li e obedeci. Joia. Eu gostaria de colocar como conselho para as pessoas que estão nos ouvindo, primeiro, em hipótese alguma, abram mão da necessidade que a nossa alma possui de ler a palavra e meditar na palavra
lembrando que não é Deus quem necessita desse tempo nosso. Somos nós que necessitamos desse tempo de Deus, né? Nós necessitamos da leitura e da meditação na palavra. Mas, em segundo lugar, respeite o seu momento de vida, a sua dinâmica de vida, porque eu fico pensando, alguns pais com crianças pequenas, como o Hugo, me escutam falando que eu acordo pela manhã em silêncio e vou ter o meu tempo de leitura e meditação. Em muitas casas com crianças pequenas, logo pela manhã o tempo não é muito silencioso, se bem que assim, pais podem talvez acordar antes das crianças, mas talvez o seu momento de leitura e de meditação não seja logo pela manhã, mas não muda o fato de que você precisa desse momento. E terceiro conselho seria algo relacionado a uma série anterior, que eu fiz menção disso, não use a palavra eu vou tentar, ok? Nós não estamos desafiando você a tentar ler e meditar. Nós estamos desafiando você a praticar. Diga, eu vou praticar. E comece praticando. Talvez pratique a leitura e a meditação por 10 minutos. Aumente isso para 15 minutos. À medida que você ganhar prazer e perceber a relevância, pode aumentar para meia hora. Pratique a leitura da palavra e a meditação. Eu queria encerrar agradecendo a participação do Ricardo Augusto, do Hugo, e convidando vocês que nos acompanham na Chácara Primavera para no próximo final de semana estarem conosco, e nós vamos dar continuidade a essa série conversando sobre somente a fé, a simplicidade de uma espiritualidade séria, consistente, reside na fé. E aí a gente vai explicar para você, e a gente está cercado por religiosidades ou filosofias que tentam nos convencer que nós precisamos fazer por merecer o amor de Deus. E a Reforma Protestante diz, não, a única coisa que nós precisamos ter é fé no que Jesus Cristo fez. Então não perca, sábado às 18 horas no Espaço Paineiras, ou também no Espaço Paineiras às 9, 11 e 19 horas do domingo, ou no Espaço Barão às 9 horas da manhã, ou se você não está na região metropolitana de Campinas, nos acompanhe através do chakra.org. Que Deus abençoe a sua semana e até o próximo podcast. Até lá.